Olá, eu sou a Laura e junto com a Bianca e a Luana iremos apresentar o nosso projeto da disciplina de circuitos digitais da Unifesp. Bom, o nosso trabalho busca uma forma de organizar as filas de atendimento dos hospitais. Nele, temos a classificação dos pacientes de acordo com o nível de gravidade para cada caso. Para isso, utilizamos 3 entradas, que seriam os sensores de temperatura, glicose e pressão sanguínea, que normalmente são medidos na triagem de um hospital. Bom, para isso, o usuário iria inserir o valor de temperatura, glicose e pressão, ou seja, para o sensor de temperatura, o usuário iria inserir o valor da temperatura, de acordo com essa tabela de classificação, e a saída do sensor seria classificada de acordo com a gravidade, ou seja, para casos extremos, onde é considerado uma hipotermia ou uma febre extrema, a saída do sensor seria 1 e 1. Para casos em que o paciente está não apresentando nenhuma anomalia, seria 1, 0. E quando tem algo grave, ou seja, está fora do normal, já coloca 0, 0 na saída do sensor. A mesma coisa acontece para o sensor de glicose e para o sensor de pressão arterial. A partir dessas informações, a gente conseguiu gerar as expressões de cada sensor e montar um circuito comparador. Bom, a classificação do protocolo Manchester se baseia nas cores, ou seja, o paciente é classificado de acordo com cada cor, com o grau de gravidade que ele entra no hospital. Ou seja, para a cor azul, ele seria um paciente considerado normal, verde, o pouco urgente, amarelo seria o urgente. Como no Panda não tem o LED amarelo, a gente utilizou o LED branco. A mesma coisa aconteceu aqui no pouco urgente. A cor normal seria o laranja, mas como não tem, a gente usou o LED roxo. Ele seria considerado muito urgente. Emergência, o vermelho. Caso a saída dos sensores fossem todas 10, ele seria considerado um paciente normal. Se fosse uma 10, uma 00 e duas 10, um paciente pouco urgente. Pelo menos uma 11 ou duas 00 seria considerado um paciente urgente. Todas 00 ou duas com 11 e uma com 10 seriam muito urgente. E a emergência seria todos com 11 ou 2 com 11 e um 00. Bom, esse é o nosso circuito completo e o funcionamento dele é o seguinte. Um paciente vai chegar ao hospital e vai passar pela triagem, que vai levar em consideração índices de temperatura, glicose e pressão arterial, representados pelos SWIFTs. Assim que ele tiver as características dele apresentadas ao sistema, o circuito comparador vai, de forma automatizada, classificar o paciente de acordo com a condição que ele for atribuído. Então, a condição dele pode ser normal, pouco urgente, urgente, muito urgente e emergente. Assim, o paciente é cadastrado por meio desse botão e contabilizado na fila para evidenciar a prioridade da situação dele. Cada categoria vai ter um display que vai apresentar quantos pacientes faltam para ser atendidos. No caso de pacientes muito urgentes, a gente vai ter um apito indicando que esse paciente chegou, para ele ser atendido com uma prioridade boa. Depois, se for um paciente em caso emergente que corre risco, esse buzzer vai nos indicar continuamente que esse paciente precisa ser atendido. Enquanto ele não for atendido, esse buzzer vai tocar. No final do circuito, a gente também tem uma sequência de LEDs que fazem uma representação binária de quantos pacientes totais no hospital a gente ainda tem. Bom, agora que a gente já entendeu o funcionamento do circuito, eu vou demonstrar alguns exemplos de caso para que a gente veja ele na prática. Então, um paciente chega ao hospital com as seguintes características: temperatura menor que 35 graus. Para a gente representar isso, a gente deixaria todos os switches de temperatura desligados. Glicose foi medida horas após a refeição, considerada normal. A gente deixa todos os switches desligados para representar isso. A pressão arterial dele também é considerada normal. Representaremos dessa forma na pressão arterial. O circuito comparador vai fazer a comparação entre esses índices e indicar para a gente qual é a situação desse paciente. Ele nos avisa que é um paciente em estado urgente, o que faz sentido, porque uma dos índices, que no caso seria a temperatura, está muito alterado, menor que 35 graus.
A gente vai cadastrar e aqui no display aparece que temos um paciente urgente. O total de pacientes no hospital é apresentado por números binários como um paciente. Então está correto. Vou fazer uma outra demonstração de um paciente que é muito urgente. Nesse sentido, as seguintes características seriam apresentadas. Temperatura 37,5. A gente representa dessa forma. Depois, glicose considerada em jejum alterada. A gente coloca deste modo. E a pressão limítrofe, ou seja, a pressão quase em um estado crítico, seria representado nessa forma aqui. Como a gente esperava, se trata de um paciente muito urgente, representado pelo LED roxo. Ao cadastrar, ele faz um pequeno aviso, um pequeno alarme. Vou cadastrar mais um para vocês conseguirem ouvir. Então, a gente teria um paciente urgente e 2 muito urgentes. Se a gente olhar, o nosso número binário representa 1, exatamente o número 3, o total de pacientes que tem no hospital. Agora, um último exemplo para representar a situação de emergência. Então, um paciente com 40 graus, dessa forma, representado, glicose, diabetes alterado, representado dessa forma, hipertensão estágio 1, representado dessa forma. Como a gente esperava, o LED vermelho acendeu, indicando que é um paciente emergente. Ao cadastrar, o buzzer vai ficar tocando continuamente até que eu clique no botão de atendimento. Vou representar aqui, apresentar, só para não dar um susto, já estou avisando, então. Enquanto eu não cliquei no botão de atendimento, o paciente continuava apresentando emergente. Agora, voltou ao normal.